defendendo traficantes a partir de um país que tem uma das penas mais duras para traficantes de substâncias ilícitas do mundo. Depois disso tudo que aconteceu, eu acho que é correto que eu presuma que o Brasil tem defensores de comerciantes de substâncias ilícitas no poder legislativo, executivo, judiciário e na grande mídia. Fica comigo até o final desse vídeo, que claro que eu vou falar do grande furo que Luiz Inácio Cachaça da Silva deu lá da Indonésia, defendendo traficantes a partir de um país que tem uma das penas mais duras para traficantes de substâncias ilícitas do mundo. Isso eu não vi ninguém comentar com você. Então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente também vai conversar sobre Flávio Bolsonaro, que foi comemorar uma ação de Trump contra barcos que carregavam substâncias ilícitas, né? Foi mais um que fez boom, e o Flávio Bolsonaro falou: ai, eu sei um lugar lá na Baía de Guanabara que também tem um parangolé desse, você não quer ir lá, não? Dar uma ajudinha para o Brasil? E aí, meus amigos? Brotou, defensor de comerciante de substâncias ilícitas, de tudo quanto foi buraco deste país, que você não pode nem imaginar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa chance pra gente, vai. E se você já é de casa, revise tudo aí, porque você sabe que o preço da liberdade é eterna vigilância. E se você vigiar com muito cuidado, você vai descobrir que o Brasil, se não virou ainda, está quase para virar um narco-estado oficial. Tá, eu tenho certeza que vocês já assistiram esse vídeo, mas a gente precisa passar, porque eu vou bater ali em 2 pontos com vocês. Vamos lá. De novo, prepara aí o seu sal de fruta, porque a gente tem que conversar a respeito disso aqui. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Então, esse é o grande ponto de doutrinação que arrasta para o combate às drogas um aspecto, uma roupagem, né, uma vestimenta, não de combate ao crime, mas de combate à doença. Tá? Então você precisa guardar em perspectiva que isso faz parte da doutrinação marxista. Não é crime não, é doença. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Então, esse ponto foi bastante debatido, que os traficantes são vítimas dos usuários. Mas não é aí que eu quero pegar, não. Segura aí. Os traficantes que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. E aí é que eu paro. Parece que Janjo incentiva o livre comércio, no caso de comércio de substâncias ilícitas. Mas vai você tentar montar uma barraquinha para vender banana, para você ver se o Estado não vai em cima de você com força e com vontade para cobrar o seu imposto? E ai de você se não tiver atendido a todas as especificidades da burocracia comunista que voga aqui no país. Meu amigo, você está lascado, mas lascado de verde e amarelo. Certinho, certinho. Mas no caso dos comércios de substâncias ilícitas, Janjo está lá internacionalmente dando o seguinte recado. Primeiro, combate às drogas não é combate ao crime, é combate a uma doença, portanto a gente tem que tratar os doentes. E, poxa, se tem gente que quer comprar, tem gente que quer vender, é como se ele dissesse mais ou menos assim, vamos deixar esse povo em paz, porque não é assim que nem Donald Trump está fazendo, né não? Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Toda vez que a gente... Tem que ter mais cuidado no combate a esse negócio aí, porque tá ficando ruim. Esse negócio de ficar explodindo barco que tá levando substância ilícita, tá ruim demais. E essa coisa de explodir barco que tá levando substância ilícita causou um tremendo enrosco com Flávio Bolsonaro. Fica comigo até o final que eu vou mostrar para você já já. Então, em que contexto que o Zé Cachaça falou isso? Ele estava no evento, meus amigos, na Indonésia. A Indonésia é um dos países com penas mais duras para comerciantes de substâncias ilícitas. Você vai desde prisão perpétua à pena capital. Deixa eu mostrar para vocês 2 matérias só e vai ser rapidinho. Ó, brasileiro que foi preso com 3 quilos daquele negócio branco na Indonésia recebeu pena capital e sim, foi para a cidade do Pé Junto, tá? Eu vou avançar aqui, o moço é esse. Em uma coletiva de imprensa, as autoridades indonésias revelaram que a prisão dele ocorreu no dia 13 de junho no aeroporto de Bali e que carregava 2 sacos contendo aquele negócio branco. De acordo com o representante da agência, o brasileiro admitiu em seu depoimento que recebeu instruções para entregar o pacote a um homem
radical em Bali. Tá aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, não. Ó. A Indonésia tem algumas das leis antidrogas mais severas do mundo e prevê a pena de morte para comerciantes de substâncias ilícitas. Vou avançar aqui, ó. Uma sul-africana que foi presa no mesmo dia que o brasileiro ao chegar em Singapura com quase 1 quilo de metafetamina, tá? Também foi pega. Em março, a argentina Eleonora Garcia, de 46 anos, também foi pega. O depoimento da argentina que confessou o crime levou à prisão também do britânico Elliot James Shaw, de 50 anos, que supostamente deveria receber a carga que a Argentina teria levado, né? Prestem atenção nesse parágrafo. Atualmente, há dezenas de condenados à morte por esse crime no país. Porém, as últimas execuções foram feitas em 2016, porque o que a Indonésia faz? Condenou, recebeu a pena capital, ela leva pelo menos 10 anos aguardando, tá? Para ver se novos fatos aparecem para que eles não cometam uma injustiça. Mas no quesito comércio de substâncias ilícitas, eles são implacáveis. E foi exatamente deste país que o Zé Cachaça nos fez passar mais essa vergonha monstruosa. E aqui, ó, o áudio diz que o Goulart, que foi aquele, né, dedurado, foi executado junto com outros 7 no mesmo dia e no mesmo momento. 2 australianos, 4 nigerianos e 1 indonésio, um nativo. Então, como é que acontece isso? Fuzilamento, tá? Pelotão de fuzilamento, paredão e pelotão de fuzilamento. Ah, Valéria, mas isso é muito cruel. Senhores, não é o Janjo que vive bradando daqui de dentro que Donald Trump tem que respeitar, que é soberania, soberania, e a soberania da Indonésia ele mesmo não respeita. Pois é uma hipocrisia do início ao fim esse cidadão. Enquanto Janjo estava defendendo esse tipo de coisa lá da Indonésia, ao lado de Donald Trump, numa coletiva de imprensa, o secretário de Guerra dos Estados Unidos disse que cartéis na América Latina serão tratados como Al-Qaeda, e todo mundo sabe como a Al-Qaeda terminou, né? E tá todo mundo da mídia mainstream, mídia capaz do Brasil, dizendo que as nossas tarifas, o tarifaço Xandão, serão suspensas depois do encontro de Janjo e Trump lá na Ásia. Acontece que a porta-voz do governo americano garantiu que não há, na agenda de Donald Trump, pelo menos na agenda oficial, a reunião de Trump e Lula. Não consta na agenda. Enquanto isso, aqui no Brasil, aconteceu uma bagaça muito esquisita que me fez ficar simplesmente apavorada. Olha só, Flávio Bolsonaro, vendo esse vídeo que viralizou, né, que foi aí a história de mais um barquinho foi passear e encontrou com Donald Trump no meio do caminho, carregando substâncias ilícitas, e foi todo mundo ali para a cidade do pé junto. E o Flávio Bolsonaro postou o seguinte: que inveja, ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com substâncias ilícitas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Isso ele falou para o secretário da guerra, o Pete Hegseth. Você entendeu que Flávio Bolsonaro estava pedindo ajuda para o combate ao comércio de substâncias ilícitas na Baía de Guanabara? Eu acho que você entendeu. Olha o que aconteceu. O próprio Sam Puncher, que eu vivo compartilhando aqui com vocês, porque ele tem feito um bom trabalho a partir da ideia de trazer notícias fresquinhas e, né? O próprio Sam Puncher, gente, todo sapatênis, quando cai, ele cai para a esquerda. Todo santrão, quando cai, ele cai para a esquerda. Não adianta. Olha o que Sam Puncher comentou a respeito do pedido de ajuda de Flávio Bolsonaro ao secretário de Guerra dos Estados Unidos. Esse tweet vindo de um senador da República é de um absurdo tremendo. Claro que eu dei os meus 2 dedos de contribuição lá, né? Ele falou, eleito pelo Rio de Janeiro, pedindo para bombardear o Rio de Janeiro. Sinceramente, brava gente, foi isso que vocês entenderam que Flávio Bolsonaro escreveu? Flávio Bolsonaro, por acaso, escreveu, venha bombardear o Rio de Janeiro? Ou ele falou, venha nos ajudar a bombardear barquinhos que também distribuem substâncias ilícitas, como se não houvesse amanhã, através da Baía de Guanabara. Pois é, mas aí, né, os comentários são mais engraçados. E aí, o Flávio Bolsonaro se deparou também com a ameaça de Lindbergh Farias, que acionou o Flávio Bolsonaro no STF por sugestão de ataque a embarcações no Rio de Janeiro. E o pior é que a mídia replica o absurdo. Flávio Bolsonaro não pediu ataque a embarcações no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro foi muito específico em embarcações
que levam substâncias ilícitas com comerciantes dessas mesmas substâncias. Mas não. Para que a mídia mainstream, que não é nada amigável ao nome Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, para que a mídia mainstream vai falar a verdade? E aí o Flávio fez troça, ele disse: isso não está me cheirando nada bem. Melhor esse parlamentar trocar de carreira e virar estagiário. Pode ser que ele tenha mais sucesso do que o fraco parlamentar que é. E os absurdos continuaram. Rogério Correia disse: vejam, um senador da República em seu estado mais puro de burrice e subserviência, pedindo que os Estados Unidos venham bombardear a Baía de Guanabara, em inglês ainda. Se tivesse estudado um pouco sobre o próprio estado, saberia que as substâncias ilícitas não chegam pelo mar. Mas Flávio Bolsonaro não disse que estavam chegando. Flávio Bolsonaro disse que as substâncias eram distribuídas a partir da Baía de Guanabara. E o Correia continua: mas o Flavinho prefere brincar de exército americano de brinquedo, periga o Trump dar um mergulho até a cintura e ele morrer afogado, tentando aplaudir, dizendo, né, querendo dizer que Flávio Bolsonaro estava pendurado nas bolinhas de Donald Trump. E não podíamos ficar sem o vampirão da República. Nosso país merece respeito, disse Humberto Costa. É inaceitável qualquer proposta que coloque em risco a soberania nacional ou a segurança do nosso povo. O Brasil é de paz e não aceita interferência. De novo, Poder 360, falando: Flávio Bolsonaro sugere aos Estados Unidos ataque a navios do Rio de Janeiro. Já mudou de embarcações para navios. Olha que absurdo. E aí a coisa foi crescendo, né? A Globo News: Flávio Bolsonaro sugere que Estados Unidos bombardeiem barcos com substâncias ilícitas no Brasil. O senador diz sentir inveja da ação americana contra a embarcação operada por terroristas. Seguindo, tinha que ter, né? Minha conterrânea, Thalíria Petroni. Flávio Bolsonaro sugerindo ataques dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Alô, população fluminense. Guardem essa informação, porque no ano que vem ele vem candidato pelo estado que hoje ele pede para ser alvo de bombas. Existe tamanha desonestidade intelectual igual? Não existe, senhores. Então vocês veem que se nós fôssemos, né, tendenciosos como eles, nós poderíamos dizer que todos eles estão defendendo o comerciante de substâncias ilícitas? Bem, uma pá de gente aí é do legislativo, outra pá de gente é da mídia mainstream, e nós tivemos o representante mor do executivo na Indonésia, que tem pena capital para comerciantes de substâncias ilícitas, defendendo comerciantes de substâncias ilícitas. É importante eu falar para vocês que depois ele veio a público e disse: não, foi uma frase mal colocada. Foi nada. A boca falou do que o coração estava cheio. Essa é a verdade. E aí vem o Panuzião. Que absurdo! Esse merda quer que os marines venham atacar barcos brasileiros dentro da Baía de Guanabara. Família de traíras lesa a pátria. Eu coloquei lá: barcos brasileiros com substâncias ilícitas? Sim, ele quer e nós queremos também. O Pedro Rousseff, sobrinho, né, da estocadora de vento, disse que pediu a prisão do senador Flávio Bolsonaro. Ele disse: não vamos aceitar ataques dos Estados Unidos em nosso país. Aquele, o maior mentiroso da República, depois, né, do Zé Cachaça. Ai, meu Deus, só sabe fazer chumbrega. E o Glauber Braga não podia ficar atrás. A publicação de Flávio Bolsonaro é criminosa e hipócrita. Incentivar ataques dos Estados Unidos no Brasil, isso não é brincadeira. É tática de naturalização do absurdo. E aí o Glauber falou falou daquela apreensão que foi feita na primeira viagem internacional oficial do presidente Bolsonaro com a delegação, em que o piloto foi preso com alguns quilinhos, né, do pobrão. E assim, pelo menos o cara foi preso, né? Logo na primeira viagem que tentaram, nós combatemos o crime. Bolsonaro combateu o crime. Já nas tantas outras viagens em que, inclusive, primeiras damas viajam com uma semana de antecedência, que ninguém conseguiu explicar ainda para nenhum de nós por que disso, eu já não sei. E claro que o Flávio Bolsonaro teve que vir a público para explicar o óbvio. Eu vou soltar o vídeo dele, mas se depois no gravado vocês verem que o vídeo não tá mais, é por causa do fundo musical, tá bom? Eu não sei você, eu pelo menos vibro quando eu vejo aqueles navios cheios de drogas sendo explodidos em alto mar com os traficantes dentro. E aí foi um vídeo desse que foi postado pelo secretário de guerra dos Estados Unidos, que eu retransmiti na minha rede X, dizendo que, olha, que inveja, olha, aqui na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, eu já ouvi falar que tem navios que entram com muito
muitas drogas por aqui que abastecem o Brasil inteiro, e o que infelizmente é uma realidade. E aí uma parte da imprensa, que já tem uma má vontade com a gente e adora defender um traficante de drogas, né? Inventa que eu tô defendendo que se taquem bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Eu fico revoltado com essa defesa de traficantes, porque eu sei que é o dinheiro desses caras é usado para comprar a pistola que vai apontar para nossa cabeça no sinal de trânsito para ser assaltado no Rio de Janeiro. É esse dinheiro que é usado para comprar os fuzis que matam os nossos policiais, que impõem uma lei paralela em várias comunidades no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, onde não vale mais a lei do Estado. Esse marginal usa esse dinheiro para comprar essa arma e ameaçar um pai de família, para falar assim para ele, ó, agora sua filha é minha, não é mais sua, e se ele fizer alguma coisa ele pode acabar morrendo. É isso que a gente quer continuar defendendo pro nosso país? Vou parando por aqui porque o vídeo fica bem pesado. Então é isso. Temos defensores de comerciantes de substâncias ilícitas por todo lugar da República. Fala sério, você tinha alguma noção de que seu país estava contaminado, completamente comprometido, desse jeito, com o mais alto representante do Executivo, sem a menor noção de onde estava pisando, nem de onde estava falando, defendendo comércio de substâncias ilícitas, dizendo que, olha, lá no Brasil a gente prende, mas finalizar não pode finalizar, sendo que ele estava num país que finaliza, por lei, comerciantes de substâncias ilícitas. Senhores, vocês acham que no frigir dos ovos Donald Trump vai juntar com quem? Com Zé Cachaça ou com o executivo da Indonésia? Deixa aí nos comentários para mim. E você? Conta. Você também ficaria feliz se alguns barcos com substâncias ilícitas fossem explodidos por aí, pela Baía de Guanabara, ou pelos rincões, pelos rios, né, das nossas fronteiras, com substâncias ilícitas? Você comemoraria ou não? Se você comemoraria, digita 1. Se você não comemoraria, digita 2. Ficando por aqui, desejando um ótimo sábado a todos vocês. Vou pedir o seu like, seu compartilhamento nas redes sociais, que ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, poxa, se inscreva aí, ative o sininho, dá uma moral pra gente. Se você já é de casa, revisa a tua inscrição. Tem um monte de gente dizendo que eu simplesmente desapareci da timeline deles, tá bom? E se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. Considere ser nosso apoiador recorrente com qualquer valor. E aí, já podemos dizer que o Brasil é quase um narco-estado? A gente se vê.